Os nossos trabalhos pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Dando continuidade, Excelência, trago 3 processos de controle de ato de gestão, sendo o primeiro deles o processo 84 de 2015, em que vou fazer aqui a leitura de forma bem sintética. Contratação direta, cujo objeto seria a integração do sistema SECT, composto pelo SECT, TEC, IMEC e FAPEAL, juntamente com a Secretaria do Estado de Educação, para a participação do estande do governo de Alagoas no CAIT 2015, Congresso Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia, cujo valor montou em R$ 101.800, do quais aqui foram convenientes entre si a Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia, o ETEC, o IMEC e a FAPEAL. E, evidentemente, como já expus antes, a Secretaria do Estado de Educação. Trata-se do convênio 1 de 2015. O Ministério Público de Contas funcionou nos autos, tendo em vista as suas manifestações e a documentação submetida na desta Corte. Entendemos que o convênio pode ser objeto de deliberação e desta trago o voto no sentido de que se julgue regular o convênio, como aqui disposto na forma da maneira, aliás, explícita em nossos normativos da fiscalização a ser feita a respeito. No mais, precisar a sua decisão para os seus efeitos legais. É como voto nesses autos, senhora presidente. Já concluiu. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pelo julgamento regular do convênio, uma vez que não foi detectado nenhuma irregularidade em sua tramitação nesta Corte de Contas. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Senhora presidente. Conselheiro Rodrigo, a palavra. Só um esclarecimento. O conselheiro está trazendo a votação, processo 13.581, não é isso? Não, esse eu vou relatar agora. Foi o processo 8484 de 2015. Ele é um convênio, seria um convênio? Eu tive a impressão de ter entendido que se tratava de um contrato. Só um esclarecimento, se é um contrato. Não, é um convênio, número 1 de 2015. Eu só gostaria de levantar uma dúvida com relação à competência do plenário. Eu confesso que eu fiquei, agora não estou de posse do normativo que define mais recentemente a competência das câmaras, e pelo fato do convênio ele ter uma natureza, a mesma natureza de conjunção de vontades que o contrato tem, ele se submeteria, salvo engano, à regra que encaminharia de alçada para a Câmara Deliberativa. É apenas essa dúvida que eu levanto aqui ao plenário. A norma Nossa
Vossa Excelência dá uma olhada, por gentileza. Conseguiu? Vamos tentando. Ok. Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência fez a consulta. Senhores conselheiros, o nosso normativo, o 005, salvo engano, 007 de 2018, ele menciona expressamente que se trata da competência das câmaras, os editais de licitação e as contratações até um determinado valor, né? O valor de alçada fixado lá no normativo. Eu venho particularmente dando a esse texto a expressão contrato, que não faria o menor sentido a gente entender que um contrato ele deve ir em razão do valor para a Câmara, mas um convênio ou um termo aditivo, por não ter a expressão contrato, vir para o plenário. É apenas essa questão que eu gostaria de colocar para o debate aqui do plenário, e para que a gente possa enfrentar. Sim, senhores conselheiros, o meu gabinete, a informação assim, é que nós também, esse tipo de convênio, nós levamos para a Câmara, não trazemos ao Pleno, mas aqui está aberto a discussão para que nós cheguemos a uma conclusão. Eu gostaria de ouvir Vossas Excelências com relação a esse normativo e se nós faremos todos da mesma forma, levando gostaria de ouvir o conselheiro Anselmo, que é o que está... Só complementando... Conselheiro Rodrigo, por gentileza. Inciso 2 do artigo 7º, para que a gente seja mais preciso, ele preconiza que cabe às câmaras fiscalizar o repasse e aplicação de recursos referentes a convênio, acordo, ajuste e instrumento congêneres. Então, acho que tem realmente um dispositivo expresso que define a competência das câmaras para apreciação desse tipo de questão. Gostaria de ouvir o conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, tendo em vista que a lei de licitações é explícita a dizer que se aplica aos convênios as mesmas regras dos contratos, eu não vejo nenhum impedimento do plenário decidir a respeito. Além do mais, porque o nome dado aqui, contrato, convênio, é de só menos importância, mas eu estou pedindo para a minha assessoria verificar, no parecer jurídico, e no próprio objeto da contratação, qual foi o artigo da lei utilizado para se ter, pelo menos aqui, caracterizado aparentemente, tendo sido trazido como se fosse uma contratação direta. Aí eu poderia dar essa informação com mais certeza. Assim, eu peço, então, para relatar, enquanto a assessoria verifica isso junto aos autos. Ok? Você passa para outro processo. Inclusive, também a questão dos pareceres jurídicos, por assim dizer, externos. Excelência, o processo 13581 é uma contratação direta, cujo objeto seria a implantação do ponto de cultura Engenho da Serra, relacionado através do edital número 1, publicado em 27 de novembro de 2018, que passa a integrar a rede alagoana de pontos de cultura do programa Mais Cultura, no valor de R$ 180 mil, feita entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, Secult, e a Associação Cultural Jovem Guarda de Água Branca.
tendo seu extrato contratual publicado em 16 de outubro de 2009, assim como do seu primeiro termo aditivo, realinhando o cronograma de desembolso e da natureza das despesas consignadas no respectivo plano de trabalho. Houve aqui informações da Procuradoria Jurídica desta Casa, o Ministério Público também ofertou parecer, e, tendo em vista as manifestações dos autos e a documentação constante dos autos, nós trazemos voto no sentido que se julgue regular, procedendo seu registro e eu acho que isso aqui aparentemente se encaixa na mesma situação anterior. Também aqui, apesar de ter ratificado aqui a palavra, o dito no ato falho contrato, mas também é convênio 19/2009. Então, da mesma forma que o anterior, eu pediria para a assessoria verificar o fundamento legal desta contratação ou deste conveniamento. Por derradeiro, eu tenho aqui, isso aqui acredito que também vai gerar alguma discussão, ou possa gerar, é um pregão eletrônico que deu origem ao contrato 67 de 2011, objeto contratação de empresa especializada em serviço de publicação de avisos e editais de licitação e de outras matérias de interesse do Tribunal de Justiça, cujo valor gira em torno de R$ 42.500, evidentemente tendo aqui já declinado o contratante Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e contratada a empresa Tibur Brasil Publicidade e Propaganda Limitada. Assim como o contrato 68 de 2011, resultante do mesmo pregão, contratação de empresa especializada em serviço de publicação de avisos, é o mesmo objeto da licitação e outras matérias de interesse do órgão judiciário estadual. Esse valor um pouco maior, cerca de R$ 66 mil, tendo aqui, por um lado, o Tribunal de Justiça como contratante, do outro a empresa WIM Publicidade Limitada EPP, cujo extrato foi publicado em 15 de dezembro de 2011. A Procuradoria Jurídica testou informações em que foram solicitadas algumas informações a respeito. Os autos vieram ao relator que teve diligência aprovada. Eu acho que essa é a razão ao plenário, em sessão de 12 de setembro de 2017, para essas informações serem dadas. Assim foi feito. O contrato também teve a participação, aliás, no procedimento aqui no processo, teve a participação do Ministério Público. Resumidamente, cito aqui jurisprudência, só a título de ilustrar mais que venha cimentada a contratação pública, transporte de aluno, termos aditivos, regularidade, publicação intempestiva de documentos, multa, onde eu aqui, diante da posição ministerial e da documentação encontrada nos autos, eu trago voto no seguinte sentido, que se julgue irregulares, procedentes aos registros e anotações, com a ressalva aqui dos contratos antes estipulados, para que nas próximas contratações o gestor ou a quem houver substituída, observe estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei Geral de Licitações. Remeter o presente processo de direção do FUNCONTAS para que, com base nas situações apresentadas e na decisão plenária respectiva, extraia as peças necessárias à autuação de processos autônomos próprios
com o intuito de verificar se o descumprimento da Resolução Normativa 2 de 2003, que inova trazendo o calendário das obrigações dos gestores públicos, bem como pela desatenção ao prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61, antes mencionado, da publicidade à presente decisão. Nesses termos que eu trago meu voto, senhor presidente. Esse também, neste caso, ele seria Câmara, mas como ele passou pelo plenário, aqui pelo nosso pleno, não é isso, conselheiro? Ele seria Mas é bom que nós também decidamos isso de uma vez Sim. por todas, porque eu acho que aquela discussão, como passou pelo pleno, ele já atrairia a competência ou não, como a competência foi mudada, agora a competência é de outro órgão, seria bom a gente resolver sanar isso também para evitar essa dualidade. Eu gostaria também de ouvir os conselheiros. com relação- Nesse caso em especial, que aqui, na verdade, foi obedecida a ordem plenária. Os documentos foram carreados aos autos. Foi solicitado aqui pelo pleno, né? Foi. Autorizado pelo pleno. Só não teve nenhuma outra decisão do pleno a respeito. Na verdade, a decisão definitiva quanto à legalidade das contratações. Alguns... Senhor presidente, só Doutor para uma dúvida. Fernando. A decisão do pleno foi no sentido de autorizar Diligência. a diligência, perdão, Diligência. fugiu a palavra nesse momento. Foi só autorizando a diligência, né? Isso. Nesse caso. Para mim, não tenho dúvida, é Câmara, senhor presidente. Eu não tenho Vai dúvida. direto Para mim, eu não tenho retornar na dúvida que Câmara. seria Câmara. Até mesmo porque nem precisava fazer a diligência e trazer para o pleno. Né? a nossa nova resolução, né, que é competência da Câmara. Conselheiro Rodrigo, você Senhora sabe. presidente, eu também vejo como a Câmara sendo competente para normas de competência, normas. Eu acho que a gente não estaria violando nenhuma norma de competência para julgamento, né? Já visto que o julgamento ele só se iniciou após a entrada em vigor daquele normativo. De qualquer forma, acho importante também a gente ouvir o Ministério Público de Contas quanto a essa questão. É uma questão jurídica, né? Talvez ele tenha algo a acrescentar. Por favor. Senhor presidente, as normas de processuais que tratam de competência, ela tem aplicação imediata. Aquela primeira decisão, como bem asseverou o conselheiro Fernando Toledo, não teve carga decisória, portanto, não começou o julgamento ali. O julgamento está começando efetivamente aqui e agora. E aqui agora, a competência para tal julgamento não é mais da sessão plenária, e sim de uma das câmaras. É esse o nosso entendimento. Obrigada. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu compartilho desse entendimento também, especialmente pelo que dispõe o inciso 2º do artigo 7º da Resolução 007/2018, aprovada em 17 de julho de 2018, que dispõe que compete às câmaras fiscalizar o repasse e aplicação de recursos referentes a convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. E aqui, essa competência também da Câmara em deliberar sobre licitações, que são temas afetos ao que se trata dessa relatoria, desses processos do conselheiro Anselmo Brito. Então, eu penso também que é matéria para ser apreciada pelas câmaras. Conselheiro Anselmo Brito, então, pelo que vemos, estamos... Então, o processo vai ser retirado de Retirado de pauta e pauta, pautado vai no pauta da deliberação do órgão competente. Processo 81 de 2012. Excelência. Aí os outros dois que temos, Sim. 8 e 4. Foi verificado aqui, no processo 74 de 2015, que o substrato legal foi o artigo 24, inciso 26º, que diz que é dispensável a licitação. Como o pleno cuida desse tipo de contratação direta, até ser aprovada o aclaramento do que já foi aqui modificado quanto a essa competência, com algum
teto com alguma alçada, tá? Eu não teria outra interpretação a não ser trazer para o pleno em função disso. Por isso, eu pedi para fazer essa verificação. E todas as hipóteses de dispensa é um rol taxativo até ser alterado legalmente, né? Está lá no 24. Mais uma vez, gostaria de ouvir os colegas. Rodrigo? A minha preocupação é que o parecer jurídico ele invoca, não sei se equivocadamente, um artigo relacionado à dispensa de licitação. Todavia, a gente leva em consideração, na definição da competência, a natureza do ato que foi praticado. E o inciso 2, ele é bem claro ao falar que convênios, acordos, ajustes, instrumentos convêneres, em qualquer hipótese, independentemente de valor, ele não define um valor, seria da alçada da Câmara Deliberativa. Muito embora exista um parecer jurídico nos autos, invocando talvez indevidamente um artigo da Lei 8666, que nos faz crer que se trata de uma hipótese de inexigibilidade, mas eu ainda considero a natureza do ato jurídico que foi praticado, no caso o convênio, para manter o entendimento no sentido de que competiria à Câmara Deliberativa e não ao plenário. Podemos ouvir os Infelizmente, eu estou aí limitado pela legislação. Então, eu até entendo, diferente do conselheiro, que o nome iuris dado, o contrato é um acordo de vontades. O nome iuris dado não vai ser elemento de fonte de decisão, não vai. E com relação, isso quanto a esse processo. E com relação ao processo 13581 de 2009, aqui também, da mesma forma que a anterior, sendo o convênio um acordo de vontades, da conjugação de esforços, e evidentemente isso advém, inclusive repetido e aprovado, da própria Procuradoria Geral do Estado. Sendo o convênio um acordo de vontades, de conjugação de esforços, permitam-me ler o trecho, para alcance de uma finalidade comum, prescinde de licitação por envolver muita cooperação, visto que a competição nessa situação se torna inviável, ensejando enquadramento no caput do artigo 25 do Estatuto Licitatório Nacional, porque a administração tem um poder discricionário de escolher os seus colaboradores. Como consta aqui do parecer, evocando o texto legal. Eu, aqui, nesses dois processos, não posso fazer um outro tipo de interpretação que não acatar aqui o que está disposto na legislação, inclusive com pareceres, com aprovação de pareceres advindos da própria jurídica, a não ser que nós aqui, dos três tipos de pareceres que existem, até buscar uma responsabilização de quem deu um parecer, dessa forma, parecer que talvez tenha levado todos a erros, quem sabe até este julgador, né? Conselheiro Sérgio Maciel. Independentemente dessa discussão toda, como até lembrou o próprio relator, o conselheiro, se eu não me engano, o conselheiro Otávio Lessa, ele propôs uma alteração na redação do inciso 1º do artigo 7º da resolução 007 de 2018, que trata exatamente do funcionamento das câmaras deliberativas, tratando da competência para deliberar sobre licitações, editais e contratações. E ali, nesse inciso, ele excetua os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, e aí
a interpretação a ser dada está exatamente nessa proposta de alteração aqui do inciso. Ou seja, o próprio Pleno já entendeu da forma que esse valor que excetua as dispensas e inexigibilidade, ele diz respeito da mesma forma ao valor ao valor a que compete à Câmara ao exame dessa matéria. Portanto, esse processo aí que trata de dispensa, na verdade, ele está dentro dessa interpretação de que essa proposta veio ou virá a deixar de forma mais clara o entendimento desse artigo. Portanto, eu também entendo que é de competência da Câmara o exame desse processo que o conselheiro Anselmo Brito acabou de relatar. Conselheiro Anselmo, o presidente também entende que é de competência da Câmara, por inúmeras já aqui discussões e pontos colocados aqui pelos conselheiros. Aí Vossa Excelência poderia pautar, gostaria de ouvir Vossa Excelência, se há algum óbice em fazer essa mudança desse processo para a Câmara. Não, Cícero, eu não me oponho não, inclusive estava aqui comentando que não é uma questão nem processual, do conteúdo do processo, mas que é uma questão interna nossa resolver essa situação. Se o Pleno está entendendo que é da Câmara, competente à Câmara, eu não poderia trazê-lo para o plenário deliberar a respeito. Sendo assim, eu retiro ambos os processos de pauta e farei, evidentemente, o encaminhamento à Câmara deliberativa competente. de acordo com a nossa... O Pleno, então, entendeu que... O Pleno entendeu que é competência da Câmara, de acordo com a nossa resolução 007/2018. É bom a gente deixar isso bem claro, porque ainda aparece uma certa dúvida aqui quanto à questão que todo tratamento foi dado como se fosse contratação direta. Mas o Pleno não está levando em consideração isso, está levando apenas que se trata de convênio. Na verdade, é isso que o Pleno está decidindo. Se for isso, que isso seja consignado em ata. Para que seja feito de todos os demais gabinetes de maneira uniforme com este entendimento. Ok, então, Vossa Excelência, tem mais algum processo a relatar? Tenho uma devolução de voto, Excelência. Excelência, aqui o processo 5281 de 2008, voto que tem como conselheiro relator originário, o conselheiro Rodrigo Siqueira. O voto do conselheiro originário, ele traz alguns pontos em que o seu voto sugere, se o tribunal emitir o parecer prévio, emita pela irregularidade / rejeição. E aqui o único pilar que ele traz como fundante para a sua decisão de mérito é o repasse do 10º feito à Câmara Municipal a menor do que o valor fixado na LOA. Inclusive, este fato, eu não vou fazer esse juízo aqui de temporal, se pode ou não ainda ser apurado, mas se trata também de um crime de responsabilidade. Embora ele tenha feito outras constatações, não reputou decisiva, relevante, importante para também engrossar o mérito trazido. Que o não envio de documentos complementares não impediria a deliberação plenária. Uma situação diferenciada que foi aqui posta foi o não envio do PPA e nem da LDO para o exercício, desobediência no artigo 6º da lei orçamentária quanto à previsão de remanejamento, transposição e transferência de dotações, um limite dado na lei de 40% na lei orçamentária, em que o relator originário reputa como razoável 20%,
constatou também o déficit orçamentário de cerca de R$380 mil, que o município haveria cumprido os limites de educação em 25,52 e o de saúde 21,95, que o município haveria cumprido também a questão da remuneração, limite da remuneração mínima computacional do magistério em 60,45, que o município também cumprira o disposto no artigo 21, parágrafo 2º, ultrapassando até determinação, ou, aliás, faculdade legal de se cumprir 95% obrigatoriamente, cumpriu o segundo relator originário 100% desses gastos. Evidentemente aqui a questão do 10º transferido a menor. Fez uma constatação também que a dívida consolidada municipal ultrapassou o limite constitucional, e aqui o limite constitucional é o artigo 182 da Constituição Estadual, que prevê um mínimo de 25%, e o total aqui verificado foi de 30,85%, então tendo se ultrapassado esse percentual de 5,85 inteiros e 85 centésimos por cento, que a despesa do Legislativo e do Executivo estão dentro dos patamares legais, e ao final, que essas contas fossem julgadas, ou aliás, parecer prévio, fosse direcionado à Câmara com a sugestão do julgamento pela irregularidade, rejeição. Nos termos do nosso voto, Excelência, nós dissentimos do cálculo do cumprimento de 25% de saúde, em que foi colocada a despesa de manutenção da Secretaria de Educação. E aqui faço um breve comentário que cerca de 1.063.000 não restaram identificados, a nosso sentir, com valores que efetivamente foram aplicados na finalidade constitucional prevista no artigo 212, especialmente aqueles elencados no artigo 70 da 93, 94 e 96. Não esquecemos que o artigo 70 é uma contrafé, uma contraparte do artigo 71. Lá ele diz o que é que entra. O 71, ele diz o que não entra, e às vezes só nos debatemos sobre o que consta do artigo 70. Pois, embora não se tenha utilizado a subfunção 122, a administração geral, não há discriminação dos valores que efetivamente se relacionam à finalidade educativa, ainda que se utilize a subfunção 361, ensino fundamental. Situação que eu entendo agravada, visto que a Secretaria de Educação traz uma estrutura administrativa, atividades diversas daquelas diretamente ligadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, quais sejam a cultura, portanto, não podendo ser consideradas para o cúmplice do limite constitucional. E mesmo tendo o gestor várias vezes participado da dialética processual, não conseguirem firmar o ponto de divergência aqui referido. Nós estamos também, ainda, que do total das deduções, despesas com recursos do FNDE no voto do relator originário, no patamar de 185.000, aqui arredondados, não guardaria correspondência com os valores constantes do anexo 11 da Lei 43/20 de 64, que é o comparativo que vem nas prestações de contas da despesa autorizada com a realizada, conforme a memória de cálculo que nós colocamos aqui no nosso voto, que identificaram um montante, na verdade, de R$425.000. Aqui o PENAI, PENAT, PDDE e PEJA, resultando aparentemente de uma diferença de cerca de 240.000 não excluídas da base de cálculo das despesas que poderiam ser consideradas para o cumprimento do limite mínimo constitucional em educação. E aqui trago que o descumprimento dessa regra
tem uma sanção, por assim dizer, fortíssima, que seria a intervenção municipal, e nós todos sabemos a possibilidade de transferências possibilidade de recebimento de transferências voluntárias conforme a lei complementar. Registramos também pontos que entendemos de relevância, tais como o não envio do PPA e da LDO, que além de não obedecer regra interna, a resolução normativa de 2003, um encaminhamento dessas das três peças, leis orçamentárias básicas, interfere e até mesmo impossibilita, em escala considerável, a análise da gestão do município, maiormente a fiscal, mais modernamente, na verdade. Desta forma, não seria exagero afirmarmos que estamos diante de uma omissão no dever de prestar contas, pois não estão presentes todos os documentos essenciais para que se possam fazer as verificações necessárias às contas de governo, quanto à aferição das metas e cumprimento das atividades e programas governamentais. Reforço o entendimento acima em virtude da necessária compatibilização e dependência entre os instrumentos de programação e execução orçamentários, isto é, PPA, LDO, LOA, as diversas disposições constitucionais, sem entrar em sua intimidade, artigo 65, 166, 167, 169, todos constitucionais, assim como o próprio caput do artigo 5º da LRF, descendo mais um degrau. Na Corte, na verdade, há precedentes, pelo menos 3, em que, em relação ao não envio desses instrumentos de programação, o Tribunal de Contas já entendeu emitir parecer prévio pela desaprovação das contas do gestor. Até questões básicas, como no cronograma de desembolso, aquilo que faz o ente caminhar após a aprovação do orçamento, com base no que dispuser as diretrizes orçamentárias, a LDO fica comprometida à verificação. A programação financeira, após o advento da LRF, tem orientação mais abrangente, enfatizando o planejamento e a gestão fiscal responsável, reforçando a necessidade de que os comandos contidos nas peças orçamentárias, concomitante, em conjunto, PPA, LDO e LOA, sejam, além de compatíveis entre si, no mínimo, fundamento de validade um do outro, dentro de uma sequência lógica, impondo também regras à execução orçamentária. O PPA com a previsão dos programas de governo, o LDO, dentre outros, com a finalidade de prevenir o eventual desequilíbrio financeiro, e a LOA, elaborada nos estritos comandos daqueles, transformando em realidade físico-financeira as políticas públicas planejadas. Inclusive, em decorrência da LDO, com a ausência dos anexos de metas e riscos fiscais, há uma patente prejudicialidade à análise da gestão municipal fiscal do município. Por tudo que foi exposto, entendendo que quaisquer peças contábeis, financeiras e até fiscais contidas na pretensa prestação de contas eventualmente podem carecer da legitimidade respectiva, pois faltantes os requisitos fundamentais da adequação, da compatibilidade e até da possível veracidade das informações lançadas, diante da ausência dos dois instrumentos, PPA e LDO, da tríade orçamentária, ainda por dever de ofício, avançamos na análise dos dados e informações constantes nos autos. Do resultado orçamentário, verifica-se de fato, como verificou o relator originário, um déficit de R$ 380.384, que significa que a realização das despesas superou o valor das receitas, ou seja, eu gastei mais aquilo do que eu arrecadei, o ente municipal. Mesmo com a previsão legal da linha B do artigo 48 da Lei 4320, atualizada conceitualmente, inclusive quanto à periodicidade, pelo artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000, evidencia-se
pelo resultado alcançado na execução orçamentária, a impossibilidade, em tese, de haver o cumprimento da meta fiscal, resultado primário, é eventualmente estipulada, assim comprometendo-se pelo menos um dos pilares em que se funda a gestão fiscal responsável, conforme o seu artigo 1º, parágrafo 1º da lei complementar já citada. Conceitualmente, a meta de resultado primário deveria demonstrar o esforço governamental em busca do não endividamento ou de sua constante diminuição, embora a execução de despesas superior ao quantitativo das receitas arrecadadas não demonstrem o desvelo pela gestão responsável. Para robustecer o entendimento anterior, apresentamos até voto de um colega, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando da emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas do gestor do município de Bom Jesus do Araguaia, em virtude, entre outros motivos, da ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2012, ao aduzir. Lendo só um trecho do seu voto, que inicialmente registro que reputo tal irregularidade, quando constatada, como sendo de extrema gravidade, embora por si só, por si só, da emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo de um ente, pois constitui violação de preceito constitucional e de um dos pilares do direito financeiro e orçamentário, segundo ele, que é o princípio da legalidade. De forma prática, temos que o resultado orçamentário deficitário como indício do descumprimento de meta legal e das consequências que lhe são próprias. Também a situação perniciosa criadora de endividamento público. Quanto à questão do repasse do 12º, aqui, da mesma forma que achou o relator, nós também verificamos que houve realmente um envio a menor do que a previsão constitucional, evidentemente, segundo ela também, conduta tida como crime de responsabilidade, mas não foi só essa conduta. Verificamos também que no repasse de novembro do 12º, este foi feito em 26 de novembro de 2007, o que também configura crime de responsabilidade no artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. Não enviar ao prefeito municipal o repasse até o dia 20 de cada mês. Embora não tendo sido motivo da dialética, eu aqui trouxe nas recomendações, mas como o gestor não se manifestou sobre esse fato, eu não trouxe como elemento de fundo para a questão meritória, a não ser que decidamos dar mais esta oportunidade de manifestação do gestor. Acredito que nesses autos ele já tenha vindo pelo menos 3 vezes, se não me falha a memória. As recomendações aqui, pelo que eu li, elas são automaticamente retiradas. Obedecer às exigências da Constituição Federal, Estadual, assim como os normativos da Casa e as leis que dão contorno ao sistema, quanto ao envio da documentação e informações ao tribunal, observar a elaboração da LOA de acordo com seus instrumentos de suporte de legitimidade, manter o equilíbrio entre as receitas e despesas, prevenindo a existência de déficit orçamentário, cumprir rigorosamente os limites mínimos e máximos constitucionais e também seus prazos, a fim que se evite incidência de sanções, tais como a intervenção no município, suspensão de transferências voluntárias, dentre outros. Desta forma, Excelência, eu trago voto, acrescentando o voto de Vossa Excelência, além da questão do repasse a menor de 12º previsto na LOA, trago acrescentando, evidentemente, pelo que já expus aqui, pelo descumprimento do limite constitucional mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino, pelo não envio do PPA e da LDO, conforme os precedentes da Corte, pelo déficit orçamentário do exercício e, acompanhando Vossa Excelência, na dívida consolidada acima do limite estabelecido no artigo 182, acompanhando no conteúdo do seu voto, embora na questão meritória, Vossa Excelência acredita na questão de escrita ou de fala, apesar de ter verificado que o valor foi superior
mas não trouxe no mérito como motivo de reprovação. E como também há descumprimento constitucional, eu acredito que é um outro motivo para trazermos em acréscimo ao voto de Vossa Excelência. Resumidamente, Excelência, são esses os termos do meu voto. Colocamos em discussão se o conselheiro Rodrigo, relator originário, tem algo a acrescentar. Senhora Presidente, eu acho que o conselheiro Anselmo trouxe pontos importantes para o debate, pontos que a grande maioria foram abordadas na minha análise. Eu gostaria de fazer um enfrentamento, fazer a dialética com o conselheiro Anselmo. Foi levantado o não envio do PPA e da LDO pelo conselheiro Anselmo, e de fato esse conselheiro em várias oportunidades já se manifestou pela rejeição das contas em razão do não encaminhamento desses instrumentos vitais de planejamento da atividade financeira da administração pública. Todavia, o que diferencia o atual caso dos demais foi que o gestor, nos autos, foi citado no mínimo 3 vezes para apresentar essa documentação, e das 3 vezes que ele compareceu aos autos, ele apresentou como defesa o fato de que a prefeitura não possibilitou o acesso a esta documentação. Também notificamos, aí minha assessoria me corrige se eu estiver errado, é praxe do nosso gabinete requisitar essa documentação direto ao gestor, e o gestor atual ele permaneceu omisso. Como estamos diante de uma prestação de contas muito antiga, eu levei em consideração as escusas apresentadas pelo gestor para fins de desconsiderar a responsabilidade do mesmo pelo não encaminhamento dessa legislação. O segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais importante da exposição do conselheiro Anselmo, e talvez fosse até interessante que a gente tivesse aqui um data show para poder apresentar e demonstrar para os julgadores o anexo 11 da Lei 4.320, que é justamente a respeito das despesas com a educação, né? Nosso gabinete ele não considera despesas com atividades culturais, de esportes, com o PENAI, com despesas relacionadas ao PENAT. Nós não consideramos no cálculo que fazemos. Todavia, eu reconheço que existe uma questão que é altamente problemática na consideração das despesas com educação a partir das despesas da Secretaria Estadual de Educação. Nós temos aqui uma secretaria que não é meramente de educação. Ela é uma secretaria de educação, ela é uma secretaria de educação, cultura e desporto, salvo engano. Quando nós fizemos a nossa análise, nós dispensamos, a partir da leitura do anexo 11, tudo aquilo que fosse política pública relacionada à cultura e esporte, tudo aquilo. Todavia, na atividade meio, né, nós não temos como diferenciar o que é cultura, o que é esporte e o que é educação, né? A gente vê que o município paga uma remuneração para o secretário que ele desempenha essas 3 atribuições. E dentro da máquina administrativa, a prestação de contas não permite visualizar se existem departamentos próprios para esporte, se existem departamentos próprios para cultura, né? Ou se a secretaria, através do seu todo, executa essas 3 atividades. Qual seria o correto, né?
seria que a gente solicitasse ao gestor que nos comunicasse, nos informasse detalhadamente se existe algum departamento interno da secretaria que, no exercício de sua atividade meio, se encontra voltado exclusivamente para essas duas políticas públicas, e assim a gente excluiria as despesas com esses departamentos. Todavia, eu considerei que a prestação de contas é de 2007. Então, muito provavelmente a gente não vai conseguir essa informação, muito provavelmente o gestor, o prefeito sequer vai lembrar se existia de fato departamentos, os tanques internamente da Secretaria de Educação. Esse é um ponto que eu considero muito polêmico, que se repete em inúmeras outras prestações de contas, mas que a gente tem que enfrentar, né? Haja vista ter vencido a tese de que a atividade meio é considerada despesa, de fato, com a educação. Esse é um ponto que foi enfrentado e a gente também não considerou como fundamental para a reprovação das contas. O conselheiro Anselmo colocou também como ponto de controle o repasse do 10º após o dia 20. E, de fato, esse é um ponto que assiste razão ao conselheiro Anselmo. Esse não é um ponto de controle nosso até então, mas que, a partir de agora, nós iremos adotar no nosso ponto de controle, tá? Houve um outro ponto colocado pelo conselheiro Anselmo, que foi relacionado ao déficit, o resultado deficitário da execução orçamentária. E aí eu gostaria de colocar um outro ponto. Eu considero que o resultado deficitário ele é algo gravíssimo para o município e que a gente tem que rechaçar. Principalmente quando esse resultado ele é proveniente do encontro entre as receitas e as despesas correntes. Isso mostra que o Estado está se endividando para cumprir as suas despesas de custeio da máquina administrativa. Acho que isso daí é algo pacífico aqui no tribunal, demonstra a ausência de equilíbrio da administração pública, demonstra a ausência de responsabilidade fiscal. Todavia, quando esse resultado deficitário ele é proveniente de uma política de investimento do ente público, eu tenho um entendimento particular que não seria causa de rejeição das contas, né? Eu não me recordo bem, aí eu vou solicitar ao conselheiro Anselmo, que está com os autos na mão, se esse resultado deficitário ele foi proveniente essencialmente de despesas de custeio, né? Porque se foi da junção de despesas de custeio, despesas correntes, com investimento, eu não considero como elemento a ensejar a rejeição das contas. São esses os pontos que eu gostaria de colocar, ressaltando que eu mantenho o meu voto pela rejeição das contas do prefeito, com base no repasse menor do 10º da Câmara Municipal. Acrescentando o ponto colocado pelo conselheiro Anselmo de repasse após o dia 20 do 10º. Senhor Rodrigo, a questão, você não considera análise, inclusive própria sua, a não ser que Vossa Excelência tenha verificado outro cálculo da questão do descumprimento do valor da dívida fundada maior do que o previsto? Nós consideramos como ressalva. Eu tenho sérias dúvidas com relação à competência do ente municipal para legislar ou do ente estadual para legislar sobre responsabilidade fiscal. A doutrina farta nesse sentido, que a competência seria privativa da União. Porém, como está previsto na Constituição do Estado de Alagoas, existem decisões também em que eu reflito muito essas decisões judiciais,
eu venho considerando como um ponto de controle para fins de recomendações e, se for o caso, aprovação com ressalva. Até agora, eu tenho seguido nesse sentido. Nada